Olá, olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar para a gente poder começar aqui pelo Facebook do portal. Eu tô transmitindo também pelo meu Instagram, então se alguém daqui tiver alguma pergunta, até tem algumas perguntas daqui que eu vou responder ao longo da live. Boa noite, pessoal. Estamos em mais um Momento com a Psico, aqui pelo portal Araraquara 24 horas. Vamos falar hoje sobre transtorno do pânico. Quem tiver dúvida, pergunta, alguma coisa, pode mandar por aqui que a gente vai se falando. Acho que caiu aqui, deu certo, voltou. Boa noite, tudo bem? Do Facebook. Tá tudo bem aí no Face? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo no Face? Tá me ouvindo? Então vamos lá. Estamos em mais um Momento com a Psico. Hoje nós vamos falar sobre transtorno do pânico. Quem tiver dúvidas, perguntas, vão mandando e a gente vai se falando ao longo da live, tudo bem? Transtorno do pânico, né? A gente falou sobre ansiedade, falamos de medos nas últimas semanas. E o pânico, na verdade, ele é um transtorno de ansiedade, vamos relembrar, né? Então, nós temos o medo, que é uma reação do nosso organismo, que é uma reação natural. Quem estiver assistindo, entender que pode fazer sentido para alguém essa live, compartilha, né? Tem como abrir sala de vídeo, compartilhar, vão compartilhando que vai ser um tema bastante importante, né? Vamos lá. Então, falamos sobre medo. O medo é aquela reação automática que nós temos. Falamos na semana passada da diferença entre medo e ansiedade, que a ansiedade, na verdade, é aquele medo, né, que não é real, né? A gente, né, cria um medo de algo que, de repente, não vai acontecer. E o transtorno do pânico, nós falamos assim que é o maior medo, a maior sensação de medo que uma pessoa pode sentir em um menor espaço de tempo. Porque uma crise de pânico, ela dura em torno de 15 até 20 minutos. Dependendo da situação, ela pode se estender até em torno de uns 40 minutos, mas mais ou menos é em torno de 15 a 20 minutos. E nesse meio tempo, a pessoa ela tem uma sensação de morte. É uma sensação de morte o tempo todo. Então, assim, em um menor espaço de tempo, a pessoa ela tem uma sensação de ansiedade, de medo, de angústia muito, muito, muito grande. Então, assim, a gente fala que tem o TOC, né? Que é a maior ansiedade que a pessoa sente no maior espaço de tempo, que é o tempo todo que a pessoa sente, e o transtorno do pânico é um espaço pequeno. E aí, é importante a gente ressaltar a diferença entre crise de pânico e a diferença entre transtorno do pânico, porque existe uma diferença. Então, assim, uma pessoa, ela pode ter uma crise de pânico, que é toda essa sensação. Boa noite para quem tá entrando, tô vendo aqui, vão mandando perguntas, depois eu volto e respondo todo mundo que eu conseguir, tá bom? Se eu não conseguir responder todo mundo, me manda lá no direct que eu respondo depois, tá? Então, assim, uma pessoa, né, que ela tem crises de pânico, ela tem uma crise, pode ser uma crise isolada, e ela tem aquela ansiedade, aquela maior ansiedade, aquele medo, aquela sensação de morte, e a crise ela passa. Ela dura aí os seus 15, 20 minutos, depois ela passa. Agora, uma pessoa, né, que tem o transtorno do pânico, ela tem uma série de crises, são constantes, e ela dificilmente consegue ter controle, né? Então, ela vai sempre estar evitando, ela, né, qualquer situação ela entende que pode desencadear o medo, desencadear a ansiedade e tudo mais, né? Então, assim, a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela tem, né, muitas crises, as crises elas são recorrentes e ela entende que ela está em perigo a todo momento. Só que, né, é importante a gente ressaltar, crise de pânico pode ser uma vez ou outra, transtorno do pânico, que é quando causa um transtorno na vida da pessoa, ele geralmente é recorrente, né? Então, assim, e o organismo é como se ele desse uma pane, sabe? Assim, o organismo, ele esgota, ele sente muito medo, muita ansiedade, ele dá aquela pane. Então, a pessoa, ela tem a sensação
de morte. Então, muitas pessoas, elas sentem isso, né? E elas ficam a todo momento tendo a certeza de que elas vão morrer. Que elas estão tendo um infarto, que elas estão tendo um AVC, está tendo um aneurisma. Então, a todo momento ela tem essa sensação de morte, né? E assim, é como se tivesse uma ameaça o tempo todo na vida dessa pessoa, só que não é uma ameaça que é real. Porque lembra que toda ansiedade, transtorno de ansiedade, ele está relacionado com medos que não são reais, porque o medo é de alguma coisa que me morde, alguma coisa que me mata, alguma coisa que ameaça a minha vida. E quando falamos de ansiedade, é um medo que a nossa cabeça geralmente ele vai criando. Então, assim, só que o pânico vai para o transtorno, que pode ser crises, ou no transtorno, que é quando a pessoa tem muitas crises e crises recorrentes. E às vezes, né, eu já recebi pacientes no consultório que chegaram e falaram assim: nossa, eu tava de férias, nossa, eu tava de folga, eu tava no meu dia de folga, eu tava no meu dia de descanso e me deu uma crise. Eu tive uma crise, não estava acontecendo nada e eu tive uma crise. E assim, é muito comum pessoas terem essa crise de pânico ou, né, desencadear o transtorno quando elas estão relaxadas. Porque na verdade, o transtorno, a crise de pânico, ela é a pontinha do iceberg. Imagina que tem toda uma situação e é só a pontinha. Por que é só a pontinha? Geralmente, quando chega numa situação de crise, essa pessoa, ela já, tá há muito tempo, esgotada, ansiosa, estressada, desgastada com alguma situação. Então, isso geralmente é uma coisa que já vem há muito tempo. Então, como já vem há muito tempo, quando estoura, quando vem nesse formato de crise. Então, assim, às vezes é muito comum pessoas, né, descreverem que teve uma crise, né, de férias, na folga, um dia que estava bem, um momento que estava com a família, em um lugar que vai todos os dias, né? Eu tenho pessoas que já falaram: nossa, eu estava na academia, eu amo ir na academia, tive uma crise de pânico lá. Então, assim, é muito comum, às vezes, a pessoa ter em lugares que é comum para ela. Por que isso acontece, gente? Acontece porque é a ponta do iceberg. Então ela vem, imagina um copo que pinga água, vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, tem uma hora que ele enche e tem uma hora que ele transborda. Então, quando o copo transborda é quando a gente fala que a pessoa ela teve a crise, que é uma crise de pânico, né? E aí, né, ressaltando, pode ser uma crise, e se essas crises se repetirem muitas vezes, né, por um período de tempo, pode se caracterizar o transtorno de pânico. Então, assim, ó, sintomas, né? Quais são os sintomas? Os sintomas que eu vou falar aqui, gente, são sintomas de quem tem uma crise de pânico. Não necessariamente essa pessoa, ela pode ser, né, pode ser de uma ansiedade. Então, são de pessoas que têm a crise do pânico, então são sintomas parecidos de quem tem uma crise de ansiedade e tudo mais. Mas vai estar mais relacionado ao medo em excesso, tá? Então, assim, para ser caracterizado a crise do pânico, o que acontece? Precisa de ter pelo menos 4 desses sintomas que eu vou falar. Eu vou falar alguns e preciso de ter pelo menos 4, tudo bem? Então vamos lá, né? Depois eu volto respondendo as perguntas, tá? Eu vou só falando dos sintomas, volto, respondo, quem tiver pode ir mandando. Se tiver aqui pelo Instagram, depois eu venho aqui e respondo para todo mundo, ok? Então vamos lá. O que a pessoa sente quando ela tem uma crise? Ela tem um medo intenso, a sensação de medo. Então, quando tem a sensação de medo, precisa correr, precisa fugir, precisa sair, é aquela sensação de, né, que está acontecendo alguma coisa que precisa sair dali. Taquicardia, a pessoa ela tem, né, a sensação do coração acelerado, então muita gente vai parar no cardiologista achando que está tendo algum infarto, alguma situação assim. Tem muito suor, então é uma pessoa que de repente sente uma situação e começa a suar, de pingar, e geralmente não é uma pessoa que tem o suor excessivo. Outro sintoma, tremores, então movimentos involuntários, essa pessoa ela pode começar a tremer, então ela acha que ela está com alguma doença autoimune, com alguma coisa nesse sentido, porque ela tem esses movimentos involuntários.
por conta da situação de estresse. Pessoal que está assistindo, só para lembrar, diante de tudo isso que está acontecendo, eu preparei um material, um guia, né, com dicas práticas para controle da ansiedade, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Amanhã eu vou fazer uma live na minha página do Instagram e quem quiser esse guia, é um e-book, né, em formato de um livro digital, eu vou disponibilizar, tá? Eu me mando um direct que eu mando pra vocês. E aí tá bem legal um material que eu preparei com bastante carinho, tá bom? Eu disponibilizei só pra quem é meu paciente, mas, né, diante de tudo isso que tá acontecendo, quem quiser, né, me chama no direct depois que eu disponibilizo pra vocês. E amanhã, depois da live, eu vou parar um tempo só pra poder disponibilizar isso pra vocês através do direct, tá bom? Vamos continuar com os sintomas. Falta de ar ou sufocamento, então a pessoa parece que tampou, né? Então, assim, ela não consegue respirar, ela parece que tá tendo né? Tá sufocada, tá engasgada. Então, essa pessoa ela pode ter medo de comer, medo de beber água. Então, tem pessoas que falam assim: nossa, eu não vou beber nem água, não vou nem comer, porque ela tem a sensação que tem alguma coisa na garganta que tá sufocando, porque parece que tá asfixiando, que o ar não passa. Então, tem gente que chega no médico e fala: olha, o ar não tá entrando, eu não tô conseguindo respirar. Então, quando vai ver, essa pessoa tá com a pulsação tá normal e tá tudo bem. Na verdade, são sensações que essa pessoa está tendo de medo. Porque quando a gente tem medo, o corpo reage para que a gente fuja, certo? Então, assim, a gente vai ter uma respiração mais acelerada, pupila dilatada, vai tremer, então, porque o corpo ele começa a funcionar muito rápido. Então, a sensação em uma crise de pânico pode ser muito semelhante a isso também. Dor no peito, então assim, a pessoa sente que tá doendo, que tá de repente, né, com alguma coisa apertando, sufocando, que vai ter um infarto, que o coração vai parar de bater. E tudo isso que eu tô falando são falas de sensações que pacientes relatam, né? Então pode ser que vocês se identifiquem, né? Quem já sentiu algo assim pode se identificar com isso que eu tô falando. Náuseas ou dor abdominal, isso também volta, né, para aquela coisa assim de não conseguir comer direito, de não querer comer por medo do que pode acontecer. Tontura, então essa pessoa ela vai ter vertigem, vai ter tontura, ela não vai conseguir, de repente, manter o equilíbrio, então ela tem medo de sair na rua, ela tem medo de dirigir, tem medo de repente, estar em algum lugar e desmaiar, perder o sentido, né? Tem uma outra característica, né, que não é muito comum, mas que a gente chama na psicologia, que é a despersonalização. Quem estiver assistindo, entender que pode fazer sentido para alguém, compartilhe a live, tá bom? Que eu acho que vai ser de muita ajuda. Então a gente fala que a despersonalização é a pessoa que ela sente que ela tá perdendo o sentido. Então ela tem medo que vai ficar maluca, assim, eu vou ficar doida, eu vou perder o sentido, eu não me reconheço, eu não consigo, de repente, né, não vou conseguir me reconhecer. Então, assim, é muito comum pessoas, de repente, né, ter esse sentido que vai perder a noção, vai perder a lucidez, né, que tem a crise do pânico. E isso não é um sintoma muito comum, mas acontece mais do que deveria também. Que aí está relacionado ao medo de enlouquecer, o medo de perder todo o controle, medo de morrer, né? Então tem gente que relata medo de morrer. Eu já tive pessoas no consultório que falou assim, tipo, tinha medo de repente morrer e de me enterrar vivo. E a pessoa sonhava com isso, imaginava isso e sentia todo o sufocamento, asfixia, o lugar fechado. Então a pessoa ela ia criando todo um cenário de desastre na cabeça que ficava bem complicado. Sensação de anestesia ou formigamento, então parece que adormece, né, uma parte do corpo. E aí as pessoas confundem, estou tendo um AVC, né? Eu vou, de repente, né, perder parte do movimento do meu braço, da minha perna. Então as pessoas, elas, né, começam a sentir esses sintomas. Calafrios ou onda de calor. Então, assim, a temperatura do organismo, ela desregula. Então, ou a pessoa vai sentir muito calor, né, que está relacionado lá ao suor intenso que eu comentei, ou ela vai começar a sentir muito frio, porque desregula toda a temperatura. Lembra que eu falei no começo que é como se o organismo desse uma pane? É uma pane que o organismo dá, que desregula temperatura, sensações, desregula equilíbrio, emoção. Então, a pessoa ela tem, né, muito a sensação de medo. E isso
Para ser caracterizado, né, a crise de pânico precisa de ter desses sintomas que eu falei, né, entre outros, né, que não vai dar para falar tudo aqui, pelo menos quatro ou mais sintomas. Então, assim, é importante, né, a gente, né, a se atentar a isso, porque às vezes pode ser que a pessoa esteja tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, é diferente de repente a pessoa conseguir diferenciar isso, certo? Outro dado que é importante a gente falar aqui: a maioria é em mulher. Então, assim, de cada assim, é 2 mulheres para um homem. Então, acaba que é o dobro. Né? Então, as mulheres, elas sofrem mais. Só que também é importante ressaltar que as mulheres se cuidam mais, né? Tanto que no consultório de psicologia, né, a maioria do público, ele é de mulher. O homem, ele ainda, né, alguns homens, não todos, por favor, tem essa resistência, né, do cuidado, né, e tudo mais. Gente, já eu vou para as perguntas, tá bom? E aí, assim, é importante ressaltar isso, né, que a maioria é em mulher, de 2 mulheres para um homem, tá? Deixa eu pegar aqui, eu vi que tiveram algumas perguntas para eu não perder, senão depois eu não consigo voltar. Então, boa noite, boa noite. Medo de fazer exames. Silvia, medo de fazer exames, você tem medo de fazer o exame ou você tem medo do resultado do exame? Porque assim, é diferente, certo? Se você de repente tem o exame, né? Para fazer, mas assim, o medo é do resultado ou de fazer, né? Pessoal, lembrando que amanhã, né, durante a live que eu fizer no meu Instagram, quem quiser, eu vou disponibilizar um e-book com 7 dicas práticas para controle da ansiedade que eu preparei com muito carinho para vocês, tá? Então, assim, Silvia, né, medo de fazer exame, o que pode acontecer? Esse medo é real? Esse medo ameaça a tua vida? Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que esse medo que você tem é de algo que a tua cabeça, de repente, está criando, né? Então, o que pode acontecer se eu fizer um exame, né? Então, todo mundo que tem muito medo começa a questionar. Esse medo, ele ameaça a minha vida? Porque não é medo, é ansiedade. Entendeu? Porque quando é medo de uma ameaça real. Então, eu vou sair aqui na rua e é uma avenida perigosa e eu vou ficar no meio da avenida. Isso vai ameaçar a minha vida. Então, todos os meus sentidos, eles vão reagir para que eu fuja e para que eu vá para a calçada. Então, assim, quando é um medo de algo que não ameaça a nossa vida, estamos falando de ansiedade. E quando essa ansiedade, ela toma uma proporção que a pessoa não consegue ter controle, falamos de transtorno de ansiedade. Temos vários transtornos de ansiedades, dentre eles o pânico, que é o que nós estamos falando hoje, né? Que é muito relacionado a esses sintomas que eu comentei e tudo mais. Vamos descendo. Comecei a ter esse sentimento agora. Vanessa, muitas pessoas estão tendo esse sentimento, né? Por isso que eu achei até muito importante que a gente falasse hoje disso. Por que as pessoas estão tendo esse sentimento? Porque estão inseguras, porque estão com medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo de como que vai ser tudo isso. Então, toda essa situação, essa ansiedade em excesso, ela pode muito bem aparecer agora nesse momento, né? Mas assim, o que é que você controla? O que é que você consegue saber do que vai acontecer depois? Obrigatoriamente, agora a gente está tendo que viver um dia de cada vez, né? Tenho isso e é muito ruim. Quais sintomas a ansiedade, Flávio? Os sintomas eu citei, né, agora há pouco, vários dos sintomas que podem ser. Para ser caracterizado, crise de pânico ou transtorno do pânico, precisa de ter 4 ou mais desses sintomas que eu comentei. Se for, né, um ou outro, pode ser que a gente esteja falando de uma crise de ansiedade comum, né? Mas se a pessoa tem 4 ou mais desses sintomas, então estamos falando de crise de ansiedade, tá? Me sinto sufocada, vontade de chorar, nervoso, ansiedade. Vanessa, assim, ó, então todo esse sufocamento, essa vontade de chorar, tá me parecendo mais uma angústia, não? Então, assim, tá bem parecido com uma sensação de angústia. Provavelmente, vê se isso tem uma causa ou não. Se não tiver uma causa aparente, pode ser que a gente esteja falando de uma situação que você, né, de uma série de coisas que foram acontecendo, esse copo que encheu aí, como eu disse anteriormente. Então, assim, tá bem parecido com a angústia, né? E às vezes, assim, ansiedade, angústia, depressão
às vezes elas andam bem perto, entendeu? Vamos lá, pessoal, curta, compartilha essa live com quem vocês entendem que pode ajudar, que é esse o nosso objetivo aqui, tá bom? Às vezes eu sinto um aperto no peito, parece que eu comi algo e ficou parado, me sinto sufocada. Esses sintomas seriam de ansiedade? Sim, seria de ansiedade, porque assim, ó, se fosse algo real, Lilian, provavelmente o teu corpo ele iria pôr isso pra fora. Então, se a gente come alguma coisa que fica parado ou que não faz bem, o que a gente faz? A gente joga isso fora, né? O organismo ele expulsa do nosso organismo. Então, se você tem a sensação que algo ficou parado, que você tá sufocada, que você não consegue respirar, pode ser sim uma ansiedade, tá? Gente, assim, claro que não é todo mundo que tem isso que vai ter o pânico, e a crise do pânico, o transtorno do pânico. Lembrando que precisa ter mais de 4 desses sintomas que eu comentei. Mas é importante, assim, a gente cuidar. Então, se você identificou, ó, isso tá virando um transtorno na minha vida, tá um problema muito grande, eu não consigo ter controle, então você precisa de ajuda, certo? Vamos falar sobre o tratamento já já, quais são os tratamentos e as dicas também para ajudar. Boa noite, você é muito simpática, obrigada. Oi, boa noite, aqui é a Neiva. Eu tenho pânico, começa a me faltar o ar e eu não consigo respirar e eu tenho medo de ficar sozinha. Neiva, assim, você foi diagnosticada com pânico, então você provavelmente tem, né, bastante desses sintomas que eu citei. Então lembra assim, ó, o nosso organismo ele foi feito para respirar, certo? Então assim, geralmente quem tem essa sensação de falta de ar, né? Imagina assim, né? O nosso corpo é uma máquina que respira e a gente não tem que pensar para respirar. Imagina se eu estou aqui falando com vocês e eu tenho que lembrar assim, nossa, eu tenho que respirar, eu tenho que mandar ar pro meu pulmão para eu conseguir ter oxigênio, papapá. Imagina se eu tenho que pensar para fazer isso, né? Se eu tiver que pensar para respirar, né, eu não vou nem falar. Eu não consigo nem falar. Então, assim, o nosso organismo automaticamente ele respira. Então, quando a gente tem a sensação assim, nossa, eu não tô conseguindo respirar, tá me faltando, tá tampando, estamos falando de ansiedade, me parece que crise de ansiedade. Medo de ficar sozinha. Não sei se de repente alguma coisa aconteceu, né, que você desencadeou esse medo, ou se foi por conta de algum, né, ou alguma coisa que você foi criando. Veja se esse medo é real ou se esse medo é fantasia. Veja se existe uma ameaça real de você ficar sozinha na tua casa, de acontecer algum perigo para tua vida. Se isso não for real, pode ser, a gente está falando de ansiedade, que é um medo, algo que você está criando, certo? Existe tratamento, existe melhora, cura para tudo isso, controle para tudo isso, tudo bem? Eu estou com muito medo, as minhas mãos tá até queimando de tanto álcool gel e sabão. Silmara, então você tá com medo do vírus que tá acontecendo, né? Olha só, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que higienizar as mãos, temos que lavar as mãos, né, com frequência e tudo mais, certo? Só que tudo tem que ter um equilíbrio. Imagina se você só fica lavando a tua mão. Eu tive paciente nessas últimas semanas com as mãos machucadas, por conta que de tanto que lavou a mão e tanto que esfregou a mão, machucou a mão, de tanto que fez, né? Então, assim, cuidado, né? Se você lavou a tua mão com água e sabão, né? Os médicos estão dizendo, até amanhã eu vou fazer uma live no meu Instagram com pneumologista. Então, né, quem tiver dúvidas mais pontuais a respeito disso, acho que ninguém melhor que um pneumologista para responder isso. Então, assim, do que os médicos dizem, você lavou a tua mão com água e sabão, ou você não tem água e sabão à disposição, você vai pro álcool gel. Entendeu? Então, assim, só que isso você faz quando você toca alguma coisa, você sai na rua e tudo mais. Evita pôr a mão na boca, pôr a mão no nariz. Então, cuidado para isso não virar um pensamento, né, de muita catástrofe e tudo mais. Tudo com equilíbrio, certo? Estou hipertensa por causa da ansiedade, nem saio mais. Me trato com cardiologista. Ai, gente, perdão, bati o pé aqui, saiu. Desculpe. Hipertensão, né? Então, provavelmente você, por conta
Estar muito ansiosa desregulou a tua pressão arterial. Então, você vai precisar do tratamento com a cardiologista, mas também é importante que você cuide da tua saúde mental. Porque se você não cuida da sua saúde mental, né, vai ficar muito difícil o controle da tua pressão arterial. Então, assim, paralelo com o tratamento da cardiologista, né, procure, né, técnicas de relaxamento, controle desses pensamentos, controle desse medo. Gente, como que controla medo? Primeiro questionamento que tem que ter: esse medo é real ou esse medo é fantasia? É a primeira coisa que a gente tem que entender. Você entendeu que o medo não é real, né? Que é uma coisa que não ameaça a tua vida, então você não precisa de repente, alimentar cada vez mais esse medo, tá bom? Pessoal, lembrando, né, eu comentei agora há pouco que amanhã a gente vai fazer uma live com um pneumologista lá na minha página. E aí amanhã, quem quiser um guia, né, prático com dicas para ansiedade e tudo mais, me chama no direct que eu vou disponibilizar para vocês, que foi um material que eu fiz para paciente, mas eu vou disponibilizar para quem estiver na live amanhã. Boa noite, eu tenho depressão, eu tenho medo de morrer e de comer. A depressão, né, a gente fala que é um adoecimento da tristeza. Alguém comentou, me mandou hoje na caixinha de pergunta, né, da ansiedade, como que cura da ansiedade. Gente, ninguém cura da ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, vocês têm ansiedade, nós precisamos da ansiedade para sobreviver. Da mesma forma que todo mundo tem tristeza. Então, assim, a tristeza eu tenho, vocês têm, né? Então, a gente tem altos e baixos, tem situações que nos deixam entristecidos. E a depressão é um adoecimento da tristeza. A gente vai falar disso melhor em outras lives. Então, assim, a ansiedade e a depressão, eu acho que caiu, foi isso? Voltou? No Facebook que caiu? Voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo bem? Acho que aqui tá tudo certo. Voltou? Beleza. Então, vamos lá. Continuando. A tristeza, a depressão é um adoecimento da tristeza. A ansiedade está relacionada a esse medo que você colocou aqui, porque quando o medo ele começa, né, a sair muito do nosso controle, então a gente tem ansiedade. Então, assim, precisa cuidar, precisa de tratar, existe tratamento, existe melhora, existe controle e existe como ter uma qualidade de vida melhor. Aqui alguém marcou, né? Se alguém quiser compartilhar, se alguém entende que pode fazer sentido para alguém, compartilha. Eu penso que vou morrer a qualquer hora. Eu fico imaginando a minha família chorando por mim e eu choro sem parar. Silmara, assim, ó. O ser humano, né? É o único ser vivo, né, com sistema nervoso central que tem noção da morte, né? Então a gente é o único ser vivo que a gente sabe que a gente vai morrer e que a gente tem noção de morte. Só que se a gente viver pensando que iremos morrer o tempo todo, a gente não vive. Então, assim, ó, começa. Por que você não começa a trocar esse pensamento? Ao invés de você pensar na tua família chorando na sua morte e tudo mais, começa a pensar nos planos que você tem, projeto de vida, né? O que você quer deixar, né? Então, assim, de ter um propósito de vida. O que você quer deixar, né? Como lição, como, né? O que você, né, quer deixar para as pessoas que ficarem aqui? Porque a gente tem certeza disso. Então, assim, né? Começa, de repente, trocar esses pensamentos por propósito de vida, né? O que você quer realizar, o que você quer planejar, o que você quer conquistar, o que você quer ter, porque é para isso que estamos aqui, certo? Como agir em uma crise de uma pessoa depressiva? Geralmente as crises depressivas, né, a pessoa ela tem crise de choro, ela tem, né, geralmente, né, nos casos mais graves, até pensamentos suicidas e tudo mais, né? Então, quando a pessoa ela tem pensamentos, né, e crises deprimidas, é muito sério, porque pode ser que pessoas tenham até crises de suicídio, né, de falar de morte e tudo mais. Então, quando você estiver perto de uma pessoa que tiver uma crise depressiva, o que essa pessoa precisa? De acolhimento. Então, não julgue, não ache nada, não tente resolver o problema dessa pessoa, acolha,
tá? Então, faça o acolhimento. Então, assim, o que é acolhimento? Uma escuta sem julgamento, né? Então, de repente, essa pessoa pode, né, estar esperando que você fale alguma palavra de conforto, um aconselhamento que é diferente de julgamento. Então, bem leve, bem tranquilo e, assim, acolhimento, traz para perto, tá bom? Deixa eu ver aqui, aonde você atende, o pessoal atende em Araraquara. Cláudia, me chama você, eu acho que pode ser que eu perca a sua mensagem aqui, mas eu tô como psicóloga Juliane Souza no Facebook, me manda um direct lá que eu te respondo, mas se eu conseguir achar teu comentário aqui depois, eu te mando um direct, tá bom? Aprendido te ouvindo a parar, respirar e ver se é realidade ou algo tipo Matrix para não pirar. Tem me ajudado muito. É isso mesmo, gente. A gente tem que parar e ver o que é real, o que é fantasia. O que realmente ameaça e o que pode ser que a nossa cabeça esteja criando, tá? Ninguém merece viver uma vida com uma doença dessas. Gente, isso tudo vai passar, né? Essa doença, né? Se Deus quiser, logo, logo isso daí já passa. E aí a gente vai ter que ter saúde para se reinventar, para se recolocar. Me passa seu contato, eu preciso muito me tratar de ansiedade, já fui diagnosticada com crise de ansiedade. Pessoal, tem as minhas redes sociais, psicóloga Juliane Souza, e no Instagram eu tô como @psicojulianesouza. Tainá, me chama no direct, se você não me chamar, eu tento achar aqui depois e te chamo, tá bom? Eu faço tratamento para depressão, ansiedade, mas estou tendo muitas crises. Eu acho que a medicação não está mais funcionando. O que fazer? Nayara, pode ser que não é a medicação que não está funcionando. Pode ser que, de repente, você esteja mais ansiosa, inclusive por tudo que está acontecendo agora. Então, assim, né? Esses dias eu comentei. Pessoas que já tenham um quadro de ansiedade instalado. Essas pessoas, elas, né, nesse momento de crise que estamos passando, doença, insegurança, medo, tende a potencializar as ansiedades. Então, as pessoas tendem a ficar mais ansiosas. E pessoas que não tenham um quadro de ansiedade, pode ser que desenvolva. Então, assim, isso é bem comum, né? Então, pode ser que você esteja num pico da tua ansiedade e você tenha a sensação que a medicação não tá fazendo efeito, mas liga pro teu médico, né? Comenta disso com ele, porque só o teu médico vai poder, de repente, trocar, né? Aumentar, diminuir, enfim, só um médico especializado que vai poder mexer na tua medicação. Não faça isso por conta própria, tá bom? Sim, sim. Eu sinto falta de ar, desespero, coração acelerado, medo de morrer, dormências. Tá, são vários sintomas, né? Só que assim, gente, ó, pode ser, é importante observar assim, pessoas têm crises de ansiedade, de crises de pânico aleatórias. Então, de repente, a pessoa pode ter uma crise hoje, passar 2 anos e de repente ter daqui 2 anos, ou daqui 6 meses, ou daqui um tempo. Então, pode ter crises aleatórias ou pode ter crises recorrentes, tá? Então, presta atenção na recorrência desses sintomas que você tem. Se for muito recorrente, pode ser que a gente esteja falando de transtorno do pânico. Ou, se for, né, um sintoma ou outro aleatório, pode ser uma crise de ansiedade, que também precisa de cuidado, tá bom? Estamos ouvindo. Certo, foi a hora que eu achei que caí, né? Que tinha caído, não tinha caído, que bom. O pessoal tá marcando, se vocês entenderem que pode ajudar outras pessoas, né? Marca aqui, compartilha e tudo mais. Nosso objetivo é ajudar cada vez mais pessoas, né? Através desse momento com a psico aqui. Eu sou Eveline, faço tratamento. Parei de ter crises de pânico, mas ainda tenho choros, medos, falta de ar repentinas. O que devo fazer? Eveline, assim, ó, pode ser, começa a observar se você tem isso, vez ou outra, começa a observar se isso tem um motivo. Então, assim, de repente, aconteceu uma situação no trabalho que você ficou irritado e tudo mais. De repente, pode ser uma reação que você tenha diante de um estresse, tá bom? Então, caiu de novo, é isso? Voltou? Ui. Pra mim tá normal. Se não conseguir me ouvir, me avisa, tá bom? Voltou? Pessoal, estão me ouvindo? Tá tudo bem? Então, assim, ó. Voltou? Eveline, é o seguinte, se você de repente entender, né,
que você está tendo isso, será que de repente essas crises de fato passaram? E pode ser que você esteja tendo crises de ansiedade, tá bom? E às vezes por conta de algum motivo. Ah, tô ouvindo, então tá tudo bem. Então pode ser que você esteja tendo crises de ansiedade. Então, gente, assim, é muito delicado, né? Então não é assim, não dá pra gente falar aqui na live o que é e o que não é. O nosso objetivo é orientar. Mas assim, né, só pra gente recapitular. Então, pode ser que seja uma crise de ansiedade. Nessa crise de ansiedade, você vai ter sintomas muito parecidos com esses, mas assim, vai ser um sintoma ou outro e isso logo, de repente, passa. Agora, no pânico, você vai ter muitos desses sintomas, né? Pelo menos 4 ou mais desses sintomas. E aí vai acontecer de você ter isso, né? E de repente parar no médico. Gente, quem tem crise de pânico vai no médico. E quem tem o transtorno do pânico vai muito no médico. Então, essa pessoa, né? E assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que alertar aqui. Cuidado, assim, porque a cabeça da gente, ela manda muito no modo como a gente funciona, né? Então, se você de repente começa a ter muita coisa, a ter muito sintoma e começa a ir muito no médico. Então, um dia você tá com dor de cabeça, outro dia você tá com falta de ar, outro dia você teve sensação de estômago ruim. Então, se você começou a ir muito no médico, fazer muito exame e não deu nada nos exames que você fez e de repente não tem nada que você de repente entendeu, né, que é uma doença de fato, uma gastrite, uma enxaqueca, alguma coisa assim, pode ser que você esteja com crises de ansiedade. Entendeu? Então, assim, e os pacientes de pânico, quando eles chegam no consultório, eles já chegam, assim, né, num nível de crise e de transtorno muito grande, porque já foi muito no médico pensando que tinha outras coisas, e na verdade não. Entendeu? Então, assim, né? Claro que você tem que se atentar, né? Então, se você teve alguma dor, alguma coisa incomum, então corre e vê o que pode ser que esteja acontecendo. Mas se você foi uma, outra e não descobre o que você tem, gente, provavelmente tá aqui. Entendeu? Provavelmente. Ó, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Como evitar os pensamentos negativos? Ó, trocando esses pensamentos, né? Então, assim, se você tem um pensamento muito recorrente negativo, que vai dar tudo errado, que vai acontecer uma catástrofe, que vai ser o pior dos cenários e tudo mais. Troca esses pensamentos assim, que vai dar tudo certo, mesmo que você não esteja acreditando que isso vai acontecer. Troque os seus pensamentos. Então, assim, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Porque a nossa mente, o que a gente fala, né? Ela registra e ela tende a, de repente, né, corresponder. Então, imagina que eu vou fazer uma prova, né? Vou fazer um concurso, vou fazer um Enem, alguma coisa assim. Se eu ficar na minha cabeça assim, ai, não vou passar, não vou conseguir, não vai dar certo, vai ter gente que estudou mais do que eu, vai ter gente que não sei o que mais do que eu. Se eu tenho esses pensamentos muito recorrentes, o que vai acontecer na hora da prova, né? A minha mente, ela vai estar com tanto parte disso, né, como verdade, que eu vou me desconcentrar, eu não vou ler direito, eu não vou prestar atenção no que eu preciso, eu não vou, de repente, conseguir acertar, de repente, até uma coisa que eu sei. Quantas pessoas que, de repente, falam assim, né? Nossa, eu sabia isso daqui e errei na hora da prova. E os seus pensamentos estavam aonde? Será que não estava lá no negativo, pensando assim, isso vai dar errado, eu não vou conseguir, eu não vou passar, tem o melhor que eu, tem quem estudou melhor que eu, mas e você? Né? Então, como que a gente consegue, de repente, é diferente da pessoa que chega na mesma prova e fala assim, eu vou passar, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, eu fiz a minha parte e eu vou dar o melhor de mim nesse momento e tudo mais, e se eu não conseguir passar, tá tudo bem, no ano que vem eu tento de novo, então é diferente. Entendeu? Então, assim, troque os pensamentos. Certeza que as coisas vão começar a dar mais certo pra você, Flávio. Eu tive com 16 anos, aí fiquei um tempo sem ter tido, tipo uns 2 anos, e agora começou de novo. Tainá, então assim, ó, será que você não está tendo agora de novo por todo esse momento que nós estamos passando, né, de insegurança, de medo, instabilidade? Então assim, se você já teve há uns 2 anos e agora que você está tendo de novo, então provavelmente é uma crise e pode ser também, né, em função de tudo que a gente está passando. E tem como controlar isso, tem como melhorar, ter mais autocontrole, autoconfiança. Comecei a ter ansiedade, fico até com manchas vermelhas no pescoço, Bruna. Geralmente, né, a ansiedade,
a gente, né, desestrutura muito a gente. Então, assim, o nosso organismo físico, ele começa a ter reações. Então, pessoas têm alergias, gastrites, dores de cabeça. Então, assim, é bem comum ter esses sintomas. A ansiedade pode causar dor de cabeça? Pode causar dor de cabeça, porque na ansiedade a gente tem muita tensão. Então, assim, na tensão, o que a gente faz com os nossos músculos? A gente enrijece eles, né? Então, tem gente que tem dor na região dos ombros, nas costas, né? Principalmente aqui, dor de cabeça é muito comum, tá bom? Eu fiz exame de sangue, urina e não deu nada. Então, provavelmente estamos falando de ansiedade. Se você fez todos esses exames e não deu nada, né? Então pode ser que a gente esteja falando sim de ansiedade, tá bom? Obrigada pelas informações, me ajudou muito, já tive transtornos de pânico e é uma sensação horrível, obrigada, imagina. Eu não curo do pânico há 16 anos. Desde a gravidez do meu caçula, eu deixei o emprego há 1 mês por pânico. Célia, de sensações de... Você tinha muitos medos, muitas crises, foi isso que aconteceu no teu trabalho? Assim, ó, nesse meio tempo, você procurou uma ajuda especializada? Né? Porque com certeza, de repente, com a ajuda especializada, você nem precisaria de abrir mão. Gente, olha só, olha as consequências, né, que tem, de repente, a gente, né, não conseguir o controle, porque tem consequência, né? Tem muita consequência. E aí, às vezes, perder, de repente, uma situação no trabalho, né, e tudo mais, abrir mão de coisas, abrir mão da vida, né? E a gente tem como cuidar disso tudo. Tá, em fevereiro eu fui 3 dias seguidos e não fui diagnosticada com nada, a não ser ansiedade. Tudo começou quando o senhor, que eu tinha muito carinho, faleceu. Ai, peraí que desceu. Faleceu, que eu tinha muito carinho, e desde então eu voltei a ter essas crises. Porém, hoje eu procuro não ir no médico desesperada. Tento me acalmar em casa, tomar um chá, fazendo meditações, tomo um banho, tento relaxar em casa, exatamente. Apesar que, gente, atualmente muitas profissões, né, tanto nós psicólogos, nutrição, alguns médicos estão no atendimento online, tá bom? Porque tem muitas situações acontecendo. Fui 3 dias seguidos para o médico. É assim mesmo, vai muito em médico. E assim, gente, no pânico, quando a pessoa vai muito em médico, e é muito comum ter medo de tomar remédio. Então, eu já recebi muitas pessoas no consultório com medo de tomar remédio, porque tem medo de dar alguma reação, com medo de dar alguma coisa, com medo de ter algum efeito colateral. Então, é muito comum também, por isso que às vezes é tão difícil o tratamento. Eu tenho muita tristeza e angústia, não tenho vontade de viver, depressão. Então, assim, ó, Ana, você cuida disso? Você faz um acompanhamento? Você tem alguma ajuda especializada nesse sentido? Porque, assim, ó, existem muitos tratamentos, muitas situações que dá para você ter uma qualidade de vida melhor, de você ter um acolhimento e tudo mais, tá? Gente, já fomos 40 minutos aqui, né, do nosso bate-papo. Na semana que vem, eu vou trazer o tema fobias, tá? O que vocês acham? Fobias específicas, medos e tudo mais, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem conversado agora nas últimas semanas, tá? E assim, né, nesse quadro e nessa situação que estamos vivendo, eu tive situações, né, de pessoas desencadeando fobias. Então, acho que pode ser um tema bom. O que vocês acham? Manda aí pra mim. Vamos ao tratamento, então, quais são os tratamentos que tem para transtorno do pânico? Então, geralmente, assim, é um tratamento longo. Então, ele é um tratamento que ele dura aproximadamente 2 anos. A pessoa tá mandando joinha aqui. Então, falaremos de fobias semana que vem. Gente, então, assim, o tratamento, ele é um tratamento que ele precisa de aproximadamente 2 anos de tratamento. Por que ele precisa de muito tempo, assim, né? Porque quando a pessoa chega no transtorno do pânico, já veio acontecendo muita coisa na vida dessa pessoa. Então, para a gente conseguir trabalhar isso, resgatar, fortalecer essa pessoa, a gente precisa de tempo. Geralmente a gente precisa de medicação associada, porque como tem sintomas físicos, então junto com o psiquiatra,
a pessoa ela precisa, né, de medicação, porque é só o médico que vai passar medicação. Com o psicólogo você não tem acesso à medicação, é só trabalhando os comportamentos, fortalecendo a segurança e tudo mais. Então, assim, como precisa do tratamento médico para tirar os sintomas, paralelo a isso, sem os sintomas, às vezes as pessoas têm a falsa sensação que melhorou. Então fala, nossa, já melhorei, já tô bom, já vou parar o remédio, já vou parar a terapia, aí passa um tempo e volta tudo de novo. Por que que isso acontece? Porque precisa de dar manutenção para esse tratamento. Porque não é em algumas semanas, não é em poucos meses que você vai resolver coisa de muito tempo da tua vida, sabe? Então, assim, é o seguinte, você precisa de toda esse suporte por um longo período para que você, de fato, trate o seu pânico, tá bom? Então, assim, junto com a medicação, precisa da psicoterapia. Por que a psicoterapia? O que a gente vai fazer na psicoterapia? Fortalecer os seus comportamentos, né? De repente você ter mais segurança, ter mais coragem, trabalhar os enfrentamentos, né? Entender que de repente não é o fim do mundo, tudo isso que está acontecendo. Então, a gente precisa de fortalecer essa pessoa para ela conseguir mudar os comportamentos. E assim, a gente aprender a viver de uma outra maneira, né? Aprender a viver de uma maneira mais leve, entendendo o que é real, o que é fantasia, o que realmente essa pessoa precisa de dar importância na vida dela. Então, assim, junto com o tratamento com medicação, você precisa desse suporte psicológico, porque senão vai ficar bem mais longo e bem mais difícil esse caminho. Por isso que tem gente que toma há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos, tentando tratar uma situação de transtorno do pânico, ansiedade, depressões e tudo mais. Porque essa pessoa medicou, mas não mudou a forma de pensar, não mudou a forma de viver. E aí, continua tudo do mesmo jeito, né? Vamos ver aqui. Foi agora em março. Acho que eu não perdi ninguém, né? Vamos lá. Fui contratada com 12 dias, fui dispensada. Não consigo dar sequência em tratamento psicológico por dificuldade financeira. Célia, assim, ó, mesmo que você de repente não consiga fazer, né, semanal, que é o ideal, você pode ir a cada 15 dias, você pode ir a cada 20 dias, o importante é que você dê manutenção, né, e de repente existem, né, uma série de ONGs e situações que elas fazem o acompanhamento psicológico a longo prazo também, né, psicólogos que cobram valor social e tudo mais, então tem uma série de caminhos aí também, tá bom? Quais são suas redes sociais? Minhas redes sociais são psicóloga Juliane Souza no Facebook e no Instagram, @psicojulianesouza, tá bom? E aí, me segue lá. Amanhã eu vou fazer uma live com o Dr. Flávio Arbex, ele é pneumologista aqui de Araraquara. Falaremos sobre tudo isso que está acontecendo. Eu tomava remédio e todos já foram cancelados por meu médico, porém ainda tenho algumas crises de choros, dores que de fato não existem para os médicos, mas sinto as dores. Há remédio natural que pode me ajudar no cotidiano? Line, sim, existem medicações naturais que podem te ajudar, mas mesmo assim é importante que você faça um acompanhamento com o médico, tá? Então, geralmente, medicação natural você vai no médico homeopata, tá bom? E assim, ó, como é que tá essas dores que os médicos não veem? Será que não são dores emocionais? E dores emocionais a gente trata onde, gente? Né? Pode ser que a gente esteja falando de dores emocionais. O que são dores emocionais? São dores que sentimos no nosso organismo, no nosso corpo, mas elas são decorrentes das nossas emoções, de ansiedades, depressões e etc. Tá bom? Gente, é isso, né? Tivemos mais um momento com a psico. Amanhã eu vou fazer uma live com o Dr. Flávio Arbex, ele é pneumologista. A gente vai falar sobre tudo isso que está acontecendo, dicas, né? O que fazer, o que não. Eu acho que é muito importante a gente informar com qualidade nesse momento, né? Então, quem conseguir, vai ser nas minhas redes sociais, essas que eu citei, @psicojulianesouza e psicóloga Juliane Souza. Amanhã às 7h30 da noite, tá bom? Gente, quem eu não conseguir responder aqui, de repente se eu pulei alguém, me manda no direct, a gente conversa por lá, tá bom? E aí eu vou, conforme eu for conseguindo, eu respondo por lá, tá bom?
Pessoas com ansiedade conseguem viver sem remédio, mesmo se essa ansiedade está afetando o físico? Rafael, consegue. Consegue. É difícil, mas consegue sim. Só que para isso é importante que você tenha um suporte, né? E um acompanhamento para você conseguir ter as estratégias certas. Então, assim, o que a gente faz, né, na terapia, com o psicólogo? A gente cria estratégias para, junto com esse paciente, conseguir fazer com que ele tenha uma vida melhor, né? Então, assim, consegue, né? Mas tem que ter bastante, né? Como alguém diz, outro dia alguém comentou, é difícil fazer terapia, é difícil, mas também resolve e ajuda muita gente, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que participaram. Se eu não conseguir responder todo mundo, amanhã espero vocês na live no meu perfil. Ah, e lembrando que também tem o e-book, tá? Então amanhã, durante a live, quem quiser comenta lá e me manda um direct que eu mando para vocês com 7 dicas práticas para controle da ansiedade que eu preparei com muito carinho para vocês, tá? Preparei para os meus pacientes, mas vou disponibilizar para vocês também, tá? Um bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa. Beijos. Tchau, tchau.